Mas esse discernimento de não ter uma atitude workaholic que não dá demasia de atenção para a área profissional e menos para a área da relação. É o equilíbrio, né? Aquilo que você exatamente prega no... Só que equilíbrio é uma palavra interessante, porque parece ser simples. O que é o equilíbrio para um e o que é o equilíbrio para outro, né? O que eu percebo na nossa relação é que há um equilíbrio que para a maior parte das pessoas pode até não ser um equilíbrio. Porque nós gostamos muito do que nós fazemos. Nós trabalhamos e gostamos muito. Eu sei o que é isso. Então, não é um fardo, por exemplo, no sábado à tarde eu estar numa palestra e nós estamos indo junto para a palestra. Eu falo muito isso, Márcia, eu falo muito isso. As pessoas, mas como? Você vai trabalhar no domingo? Eu falei, mas eu tô bem, gente, sabe? Eu gosto. Onde é que você tá? Eu falei, quer me encontrar? Liga pro escritório. Então, porque você gosta daquilo. Então, você não vê aquilo, eu não vejo dessa maneira, por exemplo, que é um sacrifício. Né? Então, e para a sociedade, para as pessoas normais, tipo, final de semana é para você curtir, para você, e nem sempre isso dá. Né? Mas eu acho que é o que nos faz ser diferente também, né? Pega um final de semana chuvoso, como agora, né? A gente tá trancado e tal. É muito comum a gente acabar fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho. E quando a gente faz o que a gente gosta, as coisas passam rápido. Então a gente faz o que a gente gosta, ainda com quem a gente gosta, tá tudo bem. Quem a gente ama, tá tudo então, certo. Pode trabalhar final de semana, pode trabalhar domingo, isso faz parte. Mas acho que tem uma coisa interessante aí nessa coisa do simples, né? Cada um fica na sua área, parece muito simples também, né? Ela cuida da área comercial, ele cuida da área de desenvolvimento, beleza. Só que ao mesmo tempo, como o tema é autoconhecimento, não é um escritório de arquitetura, né? O tema é autoconhecimento, a gente está toda hora utilizando isso, percebendo o quanto isso fica mais fácil para vocês visualizarem isso, porque vocês lidam com isso, né? Então, talvez para vocês seja mais fácil colocar em prática do que para um outro casal. Eu acho que a maior parte das pessoas tem dificuldade de aceitar o ponto de vista do outro sobre o mesmo. Eu demorei muito tempo, acho que isso é uma coisa muito legal nos relacionamentos, a entender que ela tem outro jeito de agir. Ela não agiria como eu agiria. Isso não está certo nem errado, é só uma outra pessoa. Quando a gente começa a entender isso e valorizar isso, que bom que ela tem outro jeito. E do jeito dela também funciona. Para ela, pode não funcionar nem para mim, mas para ela funciona. Claro. E se funciona, no mínimo, merece a minha admiração. E isso é importante. Eu vejo quando o casal perde essa capacidade de admirar essa diferença. Admirar mesmo, sabe? Por complementaridade. Entender que cada um é uma asa do avião. Qual é a asa mais importante do avião? Fica sem uma que você vai ver rápido qual que é, né? Então, só que é diferente, a asa não é igual, não é só um desdobramento da mesma asa. Não, ela é diferente. Ela tem um comportamento diferente. E que bom que seja assim. Com certeza. E sem as duas, vocês não chegam ao objetivo comum, né? E eu digo que, assim, isso que o Márcio falou é super legal, porque é bem isso mesmo. Eu sou o oposto dele, Ali. E ele é meu oposto. Eu sou mais social, ele é mais preservação. Que na nossa metodologia a gente explica um pouco disso, né? Eu gosto de umas coisas, ele gosta de coisas totalmente diferentes. Só que a gente usa aquilo que a gente faz. Nós somos diferentes. Geralmente a gente se atrai pelo diferente, não é verdade? Às vezes não consegue conviver. É tão estranho. Por que um casal atrai com aquilo que é diferente dele e depois não consegue conviver? Porque a gente no meio do caminho começa a julgar, começa a criticar aquilo que está de diferente. Então, no nosso caso, o que a gente faz? A gente mais fácil criticar, né, do que entender. Do que entender. E aceitar, né? Aceitar. E quando tentar trazer o outro para o meu ponto de vista é muito mais fácil. O difícil é contemplar... Você fala muito isso no curso, né? Exatamente. Contemplar que existe um outro ponto de vista e nós vamos criar um terceiro ponto de vista. E esse terceiro ponto de vista é o mais valioso. Porque parte eu colaboro para esse ponto de vista, parte ela colabora. Sem ela, esse terceiro não seria construído. Sem a minha presença também esse terceiro ponto não seria construído. E às vezes as pessoas perdem esse valor do terceiro ponto, porque eu quero que ela seja uma extensão minha, como se fosse um braço meu. E é muito comum, por amor, por amor. Né? A gente educa por amor, mas nesse educar uma criança, por exemplo, eu estou querendo que ele seja como eu, que ele pense como eu. Isso não é educar, é formatar, né? Na relação é muito forte, ainda mais com dois adultos. Né? Que não, ainda mais eu e ela, que somos muito diferentes e nenhum muito formatável. Né? Cada um tem um formato próprio. Né? Então, nesse sentido, a aceitação é importantíssima. Fica aí, então, mais uma dica aí do Márcio, né, gente? Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com mais dicas de Márcio Schultz.
Reserve um tempo para você relaxar, cuidar-se e elevar a sua autoestima. A Clínica Scipione tem o que você precisa: cirurgia plástica, estética médica e laser. Profissionais especializados, tecnologia e segurança. Scipione Cirurgia Plástica, estética médica, laser. Valorizando sua beleza, priorizando sua saúde. A mulher contemporânea já fez a sua escolha. Novo Peugeot. Conforto, beleza, segurança, sedutor. Um verdadeiro sedã, único em sua categoria. Venha conhecer de perto por quem elas estão verdadeiramente apaixonadas. Novo Peugeot 408, na sua concessionária Montblanc. Suas expectativas tomaram forma. Montblanc, a sua Peugeot na ilha. Mulheres gostam de andar na moda, muitas novidades e belos calçados. Exatamente. E homens adoram conforto, estilo e bom gosto. Perfeito. E as crianças? Criança gosta mesmo é de diversão. É por isso que todos os estilos de calçados você encontra na Carioca Calçados. Faça gratuitamente o seu cartão Carioca e ganhe mais prazo, mais desconto e recompensas exclusivas. Carioca Calçados, com você um par perfeito. Em Florianópolis, São José, Itajaí e Balneário Camboriú. Ser Prime é saber aproveitar a vida, é viver com a cidade acontecendo ao seu redor. A Beco Castelo lança o Altoff Prime Residence. São amplos apartamentos com 3 suítes, com muito lazer e conforto, no centro, a 1 quadra da Avenida Beira-Mar Norte. Altoff Prime Residence. Sua vida merece esta conquista. Beco Castelo. Construção alto padrão. Vendas Ludwig Imóveis. 3271-4001. Nós estamos de volta com o programa Contemporânea, que agora conversa com o casal Fabrícia Machado e Márcio Schutz. Gente, vamos continuar o nosso bate-papo falando de vocês agora, como casal. Assim, eu sei que vocês optaram por não ter filhos e não querem isso, a princípio, em nenhum momento da vida de vocês, né? Até que aconteça, né? Como a gente comentou. Caso, por acaso, aconteça, né? Mas a princípio não é um planejamento. Em que se baseou essa escolha? Em que se baseou a tua escolha, a escolha de vocês hoje? Essa é uma boa pergunta. Você quer responder? Acho que ela tem 2 respostas também. Né? Eu tenho uma coisa que a gente compartilha junto de um sonho, que é o tema do autoconhecimento, né? Levar ele para o maior número de pessoas. E de uma forma que seja possível trazer para o dia a dia. E nesse sentido a gente, ao longo desses 14 anos, vem encontrando desafios. E desafios, as coisas não andam exatamente como a gente imaginava. No tempo que a gente espera, nem no sempre, tempo que é. E outras coisas, graças a Deus, até porque a gente, muito que tem hoje, nós não tínhamos planejado exatamente assim, mas ganhamos coisas e as coisas crescem e tomam uma proporção que às vezes a gente não espera. Né? Exatamente, e por bem. E então, nesse sentido, esse fluxo da vida me faz pensar assim, agora não. Porque tem tanta coisa que está acontecendo e quero aproveitar ao máximo, e senão vou ter que dividir isso. Estou num momento de crescimento que hoje não caberia. Essa é a minha perspectiva. Agora vamos falar, agora vamos escutar. Sabe que há muito tempo eu achei que, eu sempre gostei. Que a mulher vê diferente, né? A gente sonha em ser mãe, né? A gente tem aquela coisa de querer ser mãe, mas o lado profissional também, tu tens isso muito aflorado, né? Tu sabe que eu amo criança, adoro criança, assim, brinco com meus sobrinhos, tenho um monte de afilhados, curto um monte, assim. E esses dias uma amiga minha, que foi minha terapeuta, psicóloga, a Cris, ela disse uma coisa que eu achei interessante, que ela disse o seguinte, que quanto mais o relacionamento vai ficando gostoso, mais difícil vai sendo essa opção. Obviamente, claro, eu sempre quis ter mais filho do que a ideia do Márcio, né? Eu sempre tive mais a mulher sempre tem um pouco mais disso. Essa vontade de ter. Mas, e muitas vezes achava assim, que esperava um pouco em função do Márcio. Mas hoje eu percebo, eu gosto tanto da minha vida, do jeito que tá, e realmente eu tenho muitas responsabilidades dentro da empresa, eu dirijo uma empresa, a gente está em São Paulo todo mês, está no Rio, tem várias situações. Aonde dentro desse, querendo ou não, desse roteiro de vida, caberia um filho, né? E tem uma outra situação só eu sei. Corre lá, leva pra cá, ajuda familiar. Então, gente, Então, se eu pudesse, falando um pouquinho, agora colocando um pouquinho até, nem posso fazer isso, mas tem gente atrás das câmeras ali que briga comigo, que eu coloco minha opinião, mas se eu pudesse ter um planejamento, como vocês podem ter, eu também planejaria estar num outro momento. Porque realmente você acaba deixando algumas coisas
para trás. Né? E eu acho que é mais ou menos isso, né, Fabrícia? E a gente começou a combinar exatamente assim, vamos pensar nisso daqui a 2 anos. Aí depois a gente foi adiando, daqui a 1 ano, depois que a gente fizer tal coisa. Então esse tempo foi passando. Ainda é possível, né? A gente está agora replanejando essa ideia. Mas tem uma outra coisa também, que é uma escolha, isso desde quando eu casei com o Márcio, tanto para ele, Ali, quanto para mim. Nós sabemos que a gente quer evoluir como pessoa. Nós queremos evoluir como casal, evoluir como profissional, evoluir espiritualmente, evoluir pessoalmente. Então, tudo isso gera uma demanda imensa de a gente estar o tempo inteiro fazendo cursos, o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro olhando para dentro da gente. A gente tem uma demanda grande de trabalho, onde parte da empresa depende de mim, outra parte depende dele. Então, é uma série de situações. Por enquanto, a gente escolhe não ter. E vocês acreditam que é possível, sim? Porque a sociedade, ela acaba exigindo essa família, na verdade, o momento de felicidade plena, ele vem daquela família tradicional, tal. Dentro da concepção de vocês, é possível, sim, se completarem entre si, sem esse modo tradicional de família? É mais ou menos isso? Eu acredito plenamente. Até há anos atrás, eu pensei assim, de repente, uma hora vem essa vontade em casais que dizem assim, uma hora vem o vazio da relação e um filho preenche. Esse vazio não pintou ainda. Né? Então, e cada vez está melhor, então por essa via acredito que não vai acontecer. Mas por outras vias, no sentido de ter essa experiência mesmo, né? E trazer alguém a esse mundo e porventura vem acontecer, né? Mas a gente sabe que mais de 15 mil pessoas já passaram aí pelo curso que você dá, pelo curso do seu instituto. Vocês, como casal, vocês já passaram por dificuldades ou por desentendimentos, inclusive na relação, com relação à estruturação da empresa? Como é que vocês lidaram com isso como casal? E agora? Tenta lembrar de... Vamos tentar lembrar, túnel do tempo, né? Muito interessante, Ali. Imagine, com 16 anos de história que tem empresa, ela já teve várias fases, né? Com certeza. Ela começou em Florianópolis, depois a gente foi para Blumenau, porque houve uma demanda imensa de trabalhos por lá. Nós moramos lá uma época, depois voltamos para cá. Teve um momento que a gente fez franquias da empresa, né? Recentemente nós vendemos essa parte. Então, ela já passou por várias situações. Algumas... Desentendimento, com certeza acontece. Claro, imagine, a gente, né, é humano. Com então, certeza. A gente teve em momentos de mudanças e de dificuldades. Eu acho que isso foi uma coisa interessante, que eu e o Márcio, a gente, mesmo com a dificuldade, a gente manteve o amor. Porque teve alguns momentos que as dificuldades elas eram grandes e importantes, mas a nossa relação estava ali firme e forte. E isso mas isso é difícil, porque muitas vezes você não consegue. A partir do momento que você tem um ponto da sua vida que não está indo bem, né? Putz, estou com um problema, tal, automaticamente, é normal, as pessoas acho que fazem muito isso, o Márcio, né, deve receber vários casos aqui, você automaticamente chega em casa estressado, nervoso, né? Então, como fazer, o que você utilizou na essência para fazer isso dar certo? Isso eu te digo de carteirinha, nós utilizamos o nosso trabalho. Nosso trabalho fala de que existem 9 perfis diferentes. Ele tem um jeito de ser que é diferente do meu. Eu tenho um jeito de enfrentar as dificuldades. Ele tem outro. Se eu quiser que ele faça do mesmo jeito que eu vou estressar ele cada vez mais. Então eu digo que com o trabalho do Enneagrama, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem compaixão com o outro. Quanto mais a gente evolui, mais a gente se sente seguro e ajuda o outro. Quanto mais ele evoluía, e eu percebo que nos momentos da dificuldade, tinha momentos que um estava vibrando mais alto, autoconfiante e com segurança, teve momentos que era o outro, então a gente ia fazendo essas trocas. Então eu vejo que esse é um aspecto, a gente utiliza aquilo que a gente faz. A gente compreende que eu reagiria às dificuldades de uma maneira e ele reage de outra. Eu sou mais rápida, eu sou mais exigente, às vezes eu sou mais, o Márcio é mais tranquilo. Então a gente ao invés de apontar para o outro, a gente começou... É claro que às vezes a gente tinha dificuldade. Ou de criticar o outro, né? Isso. Eu acho que a gente muitas vezes vai pro lado da crítica. Exatamente. É muito fácil julgar e criticar. Né? Sem saber o posicionamento do outro, né? Sem saber de que maneira o outro está vendo isso, né? Agora, Márcio, você acredita que a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam hoje, tanto na carreira quanto na vida profissional, é por falta também de desequilíbrio emocional?